Menino, se tinha, já sabe, né? Desperta. Faz isso não. Os meninos do louvor ali, eu acho que Tessio agora teve um troço ali. Meu Deus do céu. Enfim. Glória a Deus. Estamos juntos aqui para mais um culto de campanha da vitória. Toda quarta-feira se colocar diante de Deus em gratidão. Agora mesmo vivenciamos, esse não é o momento de trazer dinheiro da igreja, ele é um momento de adoração. Nós entregamos tudo, o Senhor nos chama a entregarmos tudo, a nossa vida por completo, e isso faz parte também das nossas finanças. Tudo o que temos vem do Senhor e do que é dele, nós distribuímos para que o avanço do reino vá adiante. E então nós não só nos colocamos aqui em gratidão a Deus, entregando nossos dízimos e ofertas, mas também tem ali, vocês sabem, ali o nosso cantinho de oração e tem o potezinho da gratidão, que no final de cada quarta-feira, de cada culto de campanha da vitória, nós fazemos questão de colocar diante de Deus os motivos de gratidão, orar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele é bom o tempo todo. E como diz aquele filme, o tempo todo, Deus é bom. Mas olha, eu quero ler a palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, abra, e eu recomendo que todos tragam a Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia passa no telão, tem no celular, mas a Bíblia de papel continua sendo a nossa espada poderosa e é muito massa. Aqui nela a gente risca, a gente anota. Enfim, então incentivamos sempre todos a estarem com a sua Bíblia, a trazerem a sua Bíblia e abram ela aí, 2 Coríntios. Vamos ler 2 versículos do capítulo 4, que está lá na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, palavra do Senhor. Ela diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por elas. Gente, olha, às vezes nós enxergamos a nossa vida e nos deparamos com várias situações difíceis, situações em que a nossa capacidade de lidar com elas são quase que insuportáveis. E nós enxergamos um texto desse, Paulo dizendo, olha, de todos os lados nós estamos sendo pressionados. Nós ficamos perplexos com tanta coisa que nos acontece. Nós, diante de tudo isso, nós somos chamados a não se desesperar. Ele diz, olha, nós somos sim perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Ele diz, olha, a gente pode até estar um pouco abatido, mas não estamos destruídos. Nós carregamos as marcas e com Cristo nós morremos, mas nós não estamos mortos, porque com Cristo nós ressuscitamos. Essa palavra nos fortalece e ela nos mostra que sim, teremos situações adversas, mas nós podemos suportar com aquele que tudo pode. Muitas vezes nós não achamos que vamos aguentar e que parece ser a morte aquilo que nós estamos enfrentando. Mas é em momentos assim que nós descobrimos e precisamos descobrir que nós não estamos sós. Porque tem gente que pensa que está só ali, todo mundo esqueceu de mim, até Deus não me olha. E diante das lutas não consegue enxergar que não está só. O Deus do impossível, Ele está conosco e Ele pode
todas as coisas. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é um Deus que está sempre conosco. Aliás, Ele é Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Um Deus onde podemos depositar, sim, todas as nossas esperanças. É esse Deus que nós precisamos encontrar e viver em sua presença. Por isso, hoje, eu quero refletir com vocês sobre esse tema, encontrando a Deus em tempos difíceis. Eu quero orar com vocês. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, porque eu sei que tu estás nesse lugar. Então vem, Espírito Santo de Deus, tem livre acesso, continua fazendo o teu mover e teu agir, Senhor. Tira, Pai, ajuda-nos a lançar fora toda e qualquer distração. Não queremos perder uma vírgula da tua palavra, a tua palavra que penetra, a tua palavra que nos restaura, a tua palavra que nos cura, que nos liberta, a tua palavra que é poderosa para transformar a todos nós. Então vem, que essa noite seja um divisor de águas e nós possamos estar fortalecidos para superar toda e qualquer adversidade da nossa vida. Assim nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Olha, com certeza, todos estamos expostos a passar por dias difíceis, por tempos difíceis, por estações difíceis, porque nós vivemos no mundo e no mundo tem de aflição. No mundo vai acontecer dias maus. Hoje, por exemplo, pode ser o dia mais difícil que alguém aqui esteja enfrentando. Pode ser um dos dias mais difíceis que porventura alguém próximo a você está enfrentando. Quer ver algumas situações difíceis? O luto. O luto é uma situação que é muito difícil de se viver, de enfrentar, de superar. Outra situação difícil que enfrentamos é a quebra de relacionamentos. Seja ela um relacionamento conjugal, um relacionamento com um amigo, com uma amiga, com um familiar, com um parente. É um momento muito difícil. Um momento difícil também é a perca de um emprego. Se vendo ali de repente sem a provisão, sem a sustentabilidade. Um momento difícil é a saúde, chega um diagnóstico médico e você se toma ali aquele susto e agora como enfrentar. Possa ser que hoje você não esteja vivenciando o tempo difícil, mas alguém bem próximo a você esteja sofrendo com algo na saúde, e isso desestabiliza toda a família, toda uma estrutura familiar. São em dias assim, difíceis, que nós podemos ter a certeza de que o Deus que nós cremos é o Deus que nos derrama o milagre para suportar. A força não vem de nós, porque muitas vezes nós não temos. Essa força vem do alto, essa força vem de Deus. E essa afirmação, ela está logo no início desse texto que Paulo traz aos Coríntios. Ele diz que vamos viver dias difíceis, mas nós não estamos só. Olha como começa. Somos pressionados, mas não desanimados. Todos nós somos pressionados sim, mas nós não podemos nos desanimar. Eu e minha amada esposa, nós estamos de novo vendo, já não sei se é a quarta, quinta, sexta, a série The Chosen. E ontem nós estávamos vendo um dos capítulos no qual Jesus ele começa a se encaminhar, a se preparar para ir para Jerusalém por seus últimos dias. E ali tem uma cena que eu achei muito interessante. Os discípulos começam a questionar Jesus ali por espaço. Senhor, eu vou me sentar à direita, eu vou me sentar à esquerda, o Senhor pode fazer isso por mim? Buscando, galgando por espaço, por lugar, por status no reino do Senhor. E o Senhor, a demonstração ali fica clara
de tristeza. Poxa, andando tanto tempo, ensinando tanta coisa, parece que vocês não aprenderam nada. E ali Jesus, ele sai, ele se isola e vai orar ao Pai. E angustiado, ele começa a suar, ele começa a conversar com Deus, angustiado por tudo aquilo que esperava. E ele olhando que os discípulos ao seu lado, ainda muito imaturos, ainda em preparação. Eu acho interessante que durante a cena, nesse momento, ele ergue a cabeça e se depara com as mulheres que o seguiam, preparando ali o azeite. E as azeitonas, elas estavam sendo prensadas. E aquele primeiro azeite, onde eles recolhiam para levar para o templo, a primeira prensa, que era a pureza, significava o azeite puro, saindo assim, sendo colhido. E naquela hora ele olhando e chorando, trazendo a reflexão de que ele seria, em breve, colocado em uma cruz, como que se prensado na cruz, suando sangue, para que eu e você pudéssemos ter vida. E naquele contexto ali, que tenta a dramaturgia trazer uma reflexão, naquela hora, chega o centurião, que há pouco tinha se colocado diante dele, um gentil romano, que pediu para que Jesus curasse o seu filho. E ele dizia: eu não sou digno, mas uma palavra tua e meu filho está curado. E Jesus faz: grande é a tua fé, vá, porque o que você pediu vai acontecer. E ali naquele momento, ele chega, não fala nada, só olha para Jesus. Jesus olha para ele e ele dá um abraço em Jesus. Eu estou ilustrando algo que está numa dramaturgia, tá certo? Tem muita parte que não está na palavra. Mas aquilo me veio, naquele momento eu olhei e conversei com Marcília. Eu disse: amor, o que eu vejo retratado aí é Jesus ali, sentindo o que lhe aguardava, afligido porque ele veio como homem, diante de Deus, e ele sofrendo ali. E Deus, como que enviando aquele gentil, que creu nele, transformado, lhe dando um abraço, como se o Senhor, o Pai, estivesse dizendo a Jesus: é por isso, vale a pena, é por essas restaurações e transformação verdadeira de vida, que eu estou te trazendo para que você morra naquela cruz. Nós precisamos entender que nós somos pressionados de várias formas, mas Jesus, ele vai estar presente todo o tempo conosco. Ele é a nossa força. Uma das artimanhas de Satanás não é só fazer você acreditar nas mentiras, mas também olhar para a sua dura realidade e achar que ela não tem solução. Ao longo dessa mensagem, nós vamos refletir sobre isso. Lá em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, nós vemos a história de José. José, aproximadamente, passou 13 anos vivenciando adversidades na sua vida. José, ele foi negligenciado e esquecido pelos seus irmãos, perseguido por eles, jogado em uma cisterna. José foi vendido como escravo. José foi acusado injustamente de assédio. José foi preso. José foi esquecido no cárcere. José passou por várias adversidades até ele chegar e cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era ser o governador do Egito e salvar muitos da fome, inclusive a sua própria família. Mas até isso, José viveu todo um processo. Deixa eu dizer uma coisa a você.
Possa ser que você esteja passando adversidades. Possa ser que você esteja sendo perseguido ou menosprezado dentro da sua própria família. Mas viva o processo e não deixe de viver o processo. Porque o que Deus tem para você lá na frente, muito provavelmente vai depender até da salvação da sua família, por conta da sua vida. Não desista. Viva o processo, porque Deus tem grandes coisas para você. Mas ele, na realidade, viveu tudo aquilo. E ele não abriu mão da verdade no seu interior. Deus estava sempre no controle da sua vida. A gente lê toda a história de José e a gente não vê um momento José blasfemar. É inevitável andar nos processos do Senhor sem enfrentar a adversidade, meus irmãos, sem terem dias difíceis, é inevitável. E Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus é o nosso alvo e ele venceu o mundo, vamos caminhar, vamos sofrer, mas nós também venceremos. Pode existir uma verdade mais dura do que essa? Vamos enfrentar adversidades, como José. Como José, você pode sim sofrer injustiça na sua própria família. Você pode ser escanteado, você pode ser esquecido por muita gente. Quem sabe, você foi até perseguido, ou está até sendo perseguido e acusado por algo que você de repente não fez. Mas lembre-se, nenhuma situação, por mais dura que seja, nunca será mais do que a verdade de Deus para a sua vida. A verdade de Deus para a sua vida. Você é um filho amado do Senhor e nenhum pecado, nenhuma acusação, nada que possam trazer na sua vida vai superar a verdade de Deus sobre você. Assim, uma pergunta nós precisamos responder. Se sabemos que adversidades nós vamos enfrentar, como é que eu vou encontrar a Deus em tempos difíceis? Eu quero responder com vocês em 4 princípios. O primeiro, para encontrar Deus em tempos difíceis, foque naquilo que te traz esperança. Você precisa focar naquilo que te traz esperança. Observe esse texto aqui de perca de foco. É incrível como nós podemos perder o foco facilmente. Voltamos lá para o Antigo Testamento e vamos ver a palavra do Senhor lá em 1 Reis, capítulo 19, tem uma história muito interessante. O versículo 2 diz assim, 1 Reis 19, 2: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, diz ele, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Elias, ele tinha acabado de matar, de exterminar 400 profetas de Baal. De repente, Jezabel soube e veio e ameaçou Elias. E o verso seguinte vai nos dizer, os 3 e o 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Vamos retratar aqui rapidamente. Jezabel diz que vai matar o profeta Elias. E diante dessa notícia, Elias ele termina se escondendo, mas Elias não tinha acabado de destruir 400 profetas de Baal? Havia fogo, desceu do céu, queimou ali o holocausto, destruiu os profetas de Baal. Poder do Senhor revelado a Elias. E agora ele está fugindo de uma mulher. Guardado as devidas proporções às mulheres. Mas ele está fugindo de uma mulher, a Jezabel. E ele tinha acabado de destruir 400 profetas de Baal. Meus irmãos, existem alguns desertos da nossa vida que nós é que decidimos entrar. Elias, ele correu dessa mulher com medo e foi-se embora e entrou no deserto. Quantos de nós decidimos entrar em desertos com medo de situações no qual Deus pode tranquilamente resolver? A situação não era boa.
Mas muitas vezes nós decidimos piorar. A situação não está agradável e muitas vezes nós pioramos. Um relacionamento não está legal e em vez de se conversar, nós vamos mais alimentando aquilo ruim. Às vezes tem uma conversa que precisa ser necessária, mas a gente vai adiando. Vai fugindo. Vai se escondendo. Elias se esqueceu naquele momento que Deus poderia fazer com Jezabel o que fez com os 400 profetas de Baal. Mas não. Ele preferiu focar em seus medos, seus receios, e assim ele se isolar, ele se esconder. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual é o deserto que você entrou e que você precisa hoje mesmo decidir sair? Qual é o deserto? Qual é o deserto que você entrou que hoje mesmo você precisa sair? É um relacionamento quebrado que você foi fugindo e você precisa conversar para se ajustar? É aquela porcaria que continua no teu celular ali de pornografia, que você foi se afundando, e isso vem te prendendo, e você vai fugindo, mas você não arranca do celular para colocar as claras e pedir para que o Senhor trate você? Qual é o deserto que você precisa sair hoje? Entenda de uma vez, dias difíceis não podem tirar sua capacidade de trazer à memória o que te dá esperança. Dias difíceis não podem apagar da sua memória aquilo que Deus já fez por você. É incrível como as pessoas se esquecem. O povo de Deus se esquecia facilmente. Passava pela prova, clamavam a Deus, Deus trazia providência. Daqui a pouco esqueciam e estavam fazendo as mesmas coisas. Lamentações nos diz: todavia lembro-me daquilo também do que pode dar-me esperança. Muito provavelmente você, nesse instante, pode estar se lembrando de algo extraordinário. Se eu disser assim a você agora, tenta lembrar aí de algo que Deus fez na sua vida. Você pode estar trazendo na sua mente agora grandes coisas que Deus já trouxe na sua vida. De repente você está trazendo na sua mente agora a sua própria salvação e Deus te alcançando. Deus pode estar trazendo na tua mente agora a transformação da sua casa pelo um filho, pelo um parente, pelo marido, pela uma esposa que se entregou a Jesus. Pela uma provisão de trabalho que Deus trouxe sobre a sua casa. Pela uma cura, pela restauração. Quantas coisas podem estar se passando na sua mente agora? Então não tente super demissionar o seu problema quando você sabe que tem um Deus que a tudo excede e a tudo pode fazer na sua vida. Traga à sua memória agora situações, mas não só traga as situações. Diga: Senhor, eu entendo, tu já me ajudaste, tu estás comigo e eu creio, Senhor, perdão, eu creio que o Senhor vai tomar a frente e pode me ajudar. Vem, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Não complique a situação e deixe Deus trabalhar na sua vida. Mas ainda, para encontrar Deus em tempos difíceis, veja Jesus em meio ao caos. Eu preciso enxergar a confusão da minha vida e olhar que Jesus, Ele está lá no meio, Ele está comigo, Ele está a todo tempo. Mesmo que a minha vida esteja um caos, não tem como pensar em caos, em desespero, e não lembrar dessa passagem de Marcos 4. Jesus, Ele estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos?
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Estavam todos dentro do barco e a tempestade ali assolando e eles ficaram tudo com medo. E agora Jesus está ali dormindo e a gente vai tudo morrer. Gente, Jesus está no mesmo barco e o desespero completo ali. Parece que eles não viram tudo que Jesus tinha feito. Será que Jesus naquela hora ia deixar todo mundo morrer, inclusive ele? Outra situação. Jesus vem caminhando sobre as águas e eles, é fantasma, quem é? Não, eu acho que é Jesus. E Pedro diz, Senhor, se é tu, deixa eu caminhar sobre as águas. E Jesus diz, vem filho, vem. E Pedro desce do barco com fé, vai andando sobre as águas. Mas de repente ele olha o ventania, ele olha o monte de água ali assolando e ele começa a ficar com medo. E o medo, a primeira coisa que faz sobre nós é causar dúvida. Ali ele perdeu o olhar para Jesus e começou a ver as circunstâncias ao seu redor. Qual é a consequência? Começa a afundar. Começa a afundar. Jesus, socorro! Porque Jesus está conosco a todo tempo, Jesus estica a mão, Jesus traz Pedro, homem de pequena fé. Por que você foi olhar as circunstâncias? Por que você olha as circunstâncias e esquece de olhar a Deus quando você está passando a tribulação, diante da sua adversidade? Poxa, eu não sei como é que eu vou pagar a conta hoje, eu não sei como é que está esse caso de doença, como é que vai ser resolvido, o que é que vai acontecer, meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer. Ei, Jesus está do teu lado, que desespero é esse? Clama a Ele, aquieta o coração, clame a Ele, Ele não nos abandona. É incrível como muitas vezes a gente tem a capacidade de focar no caos e esquecer de focar naquele que faz milagre. Entenda, nós não estamos dizendo que aquilo que você está passando não é legítimo, não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo que você se lembre que Jesus está com você e sempre estará em todas as situações. Ele está no barco, o caos, ele gera em nosso coração o medo e a gente precisa tomar cuidado. Quem já não foi para uma prova de uma faculdade, de um colégio, quem já não foi para uma entrevista de emprego, para fazer alguma prova para um crescimento dentro da empresa e foi com medo, nervoso, e a primeira coisa que faz, eu me lembro ainda quando eu era criança, que a primeira coisa que acontecia quando está nervoso é travou, ou como a gente usa a expressão, deu um branco. É isso que o medo faz, ele trava, você conhece o assunto, você sabia tudo, se bobear, você respondia de olho fechado, mas você não conseguiu fazer nada naquela prova, por quê? Porque você deixou o medo dominar você e você travou. O medo faz isso. A gente tem aprendido que o medo não é um sentimento, é um espírito maligno, sim, que quer dominar a nossa vida. O medo não vem de Deus, meus irmãos, é uma estratégia maligna para nos paralisar. Às vezes Deus nos traz um chamado e a gente se trava, se bloqueia. Eu já pedi perdão e eu já compartilhei várias vezes com vocês. A primeira vez que eu vi diretamente Deus falar comigo, aqui, quando a gente ainda estava orando, para ver se era aqui ou não que ia abrir a igreja, Denise disse, eu estou vendo uma chegada de um cursilho e você é o pastor. A primeira coisa que eu fiz foi um passo para trás e me escondi atrás dela. Sabe como Elias? Eu me escondi com medo. E depois, quando eu fui vendo, testificando o que Deus veio trazendo e o que Ele tinha para mim, aí eu fui pedir perdão a Deus, porque eu permiti que o medo me travasse naquele momento. Quantas vezes a gente se trava para as coisas de Deus, com medo, com as nossas limitações. Se Deus chamou, se Deus está mostrando, vai acontecer, Ele vai preparar, Ele vai prover, Ele vai instruir, Ele vai curar, Ele vai libertar. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós vimos isso domingo na pregação. Os discípulos, eles focaram no caos
e se esqueceram que Jesus estava naquele lugar, passando pela mesma tempestade. Jesus, ele estava ali. Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque ele estava confiando no Pai que ele tem. E ele queria ensinar a todos aqueles discípulos: confiem no Pai. O Pai está no controle de todas as coisas o tempo todo. Momentos desafiadores, muitas vezes, revelam onde é que está a nossa confiança. Que tal focar no lugar de onde vem o nosso socorro? Que tal nós focarmos no lugar que vem o nosso socorro? O salmista vai dizer: levante os olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É essa a nossa fortaleza. O meu socorro não está no meu poder, não está na minha capacidade intelectual, não está na minha força, está no Deus que fez todas as coisas, inclusive a mim, inclusive a você. No meio ao caos, no meio dos problemas, não olhe para o lado, não olhe as circunstâncias. Foque sempre no alto e olhe para Jesus. Mas também, para encontrar Deus em tempos difíceis, decida viver os processos de Deus. Nós temos falado constantemente de processo nesses dias, porque esse é um grande problema de todos nós. Queremos as coisas fáceis, instantâneas, rápidas, mas não queremos passar pelos processos. Muita gente quer as bênçãos, quer os milagres, mas não quer viver os processos. Muita gente quer o que Deus tem para entregar, mas não quer viver a presença de Deus. Várias pessoas: ó Senhor, ó Deus, só Tu na causa, ó Senhor, eu queria tanto que Tu fizesse isso, mas não tem coragem de se levantar da cadeira, do sofá, perder a comodidade de estar assistindo uma novela da vida, que não tem nada a construir, para poder estar sentado aqui na cadeira numa quarta-feira, para louvar a Deus, adorar a Deus e ouvir a palavra dEle que pode transformar a sua vida. Isso não quer, só quer as bênçãos, só quer os milagres. Olha esse texto. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Esse é um caso, uma passagem muito conhecida. E antes que você diga assim: mas o que é que isso tem a ver com o processo, pastor? Você vai entender. Ali tinha um pai que estava desesperado, um pai que estava passando por um dos dias mais difíceis da sua vida. E ele vai e aborda a Jesus, para que Jesus pudesse lá curar a sua filha que estava morrendo. Na realidade, ela já estava morta e ele não sabia. Ok, Jesus estava indo. Mas de repente, no meio do caminho, a multidão o apertava, a multidão o reprimia. E de repente alguém tocou nele. E Jesus: opa, alguém me tocou, eu sei porque de mim saiu o poder. E dentro daquela agonia, Jesus ele realiza um outro milagre, o da mulher de fluxo de sangue. Mas nós estamos olhando na perspectiva aqui do pai do Jairo, o pai da menina. Era mais ou menos assim. Jesus ali: quem me tocou, e Jesus ali tem aquele momento com a mulher, naquele embate todo, e era mais ou menos como se o Jairo estivesse ali: ei Jesus, foque em mim, olha Jesus, a minha filha, ela está morrendo. Talvez fosse esse o pensamento dele, talvez fosse esse o pensamento de cada um de nós que é pai ou mãe, porque nós queríamos que Jesus fosse cuidar da nossa filha. Ele só queria que Jesus chegasse logo lá. Só que existia um processo acontecendo ali e ele não sabia. Naquele processo ali em que Jesus estava ali, curando aquela mulher, que com fé, só em tocar Jesus, ela acreditava que poderia ser curada. Isso estava trabalhando no coração do próprio Jairo, aumentando ainda mais a sua fé.
Meus irmãos, nós precisamos entender que as ações de Deus em nossa vida, elas sempre vão acontecer, não no nosso tempo, não na nossa perspectiva, mas no tempo dele, no poder dele, na hora dele, como ele quer fazer. Deus, ele não é a nossa marionete para fazer as coisas na hora que nós queremos, como nós queremos e do jeito que nós queremos. Já viu, muitas vezes a gente ora, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso, nessa hora, nesse momento, né? É como se a gente estivesse digitando um pedido do fast food, né? Eu queria isso, Senhor, nesse momento, nessa hora, desse jeito. E ainda ficamos chateados, porque a gente não recebe no tempo que a gente queria. A gente precisa confiar nele e confiar no tempo dele. Uma das coisas importantes para ver Jesus no processo é ver o que ele é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu não sei vocês, mas eu celebro cada vitória na vida das pessoas. Quando eu vejo Jesus curando uma pessoa, quando eu vejo Jesus restaurando um casamento, quando eu vejo alguém entregando a vida para Jesus, eu celebro, eu vibro, porque eu vejo o processo de Deus na vida das pessoas e aquilo me enche de alegria, porque o Deus que eu creio é um Deus que trabalha, é um Deus que faz, não só na minha vida, mas na vida de todo aquele que o busca em verdade e espírito. Eu imagino a fé daquele homem aumentando na hora que viu aquela mulher crendo. Eu acho que ele disse, não, Jesus, leva o tempo que precisar, porque eu sei quem tu és, e eu sei que quando tu chegar lá, tu vai curar a minha filha. É um processo, gente. E no processo nós alimentamos a nossa fé e fortalecemos a nossa esperança. O salmista vai dizer, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Quando nós confiamos, quando nós aguardamos o tempo do Senhor, nós podemos desfrutar o final cheio de alegria. O final da história está aqui, Marcos 5, 4:1, 4:2. Jesus chegou lá, tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônito. Eu não sei vocês, mas se eu estivesse lá, eu estou aqui quase pulando, imagina lá na cena, eu vibrava, eu pulava, as pessoas pegam a cornetinha para gritar, Brasil, Brasil, que Brasil, é vibrar com a alegria de uma pessoa restaurada, de uma cura realizada, de uma pessoa transformada, de uma pessoa que não tinha o que comer, e Deus levantar uma outra pessoa, um irmão, para levar uma comida. Tem um programa que fala aí, meus heróis. Heróis, as pessoas trancadas com tudo de mordomia ali, lutando e passando uma por cima das outras para ganhar um prêmio. Herói é quem se levanta às 5 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, para ir trabalhar, receber um salário mínimo, e quando chegar em casa ainda cuidar dos filhos, e com esse salário educar e ministrar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Esse é um herói das pessoas que se rendem a Jesus e vivem sua vida com honra e com glória. Isso é um herói de verdade. O tempo do milagre chegou naquela família, mas não foi na hora que eles queriam, em si no processo do Senhor. Você pode estar vivenciando um dia difícil hoje, mas lembre-se, o processo do Senhor traz grandes lições para que você aprenda, abra o coração e abra a mente. Que tudo que acontece na nossa vida, por mais que a gente não entenda, e principalmente quando está incompreensível, a gente precisa ser trabalhado aquilo que dói, sabe, nosso ego, sabe, aquilo, a nossa vaidade, sabe, aquilo que a gente achava, e Deus vai ali, é porque Ele está querendo nos mudar, querendo mudar o nosso caráter, Ele está trabalhando no processo para algo grandioso que Ele tem para nós. Creia no milagre de Deus, porque esse milagre vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, para a honra e glória do Senhor. Por fim, para encontrar Deus em tempos difíceis, seja movido pelo céu e não pela necessidade. Cuidado. É principalmente no tempo de escassez, de necessidade, que a gente é tentado a pecar, a falhar, a cair. Olha esse texto aqui lá em Mateus.
O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse era o momento de fragilidade de Jesus. Ele estava 40 dias sem comer. E Satanás, ele lança uma verdade, ele não lança uma mentira. Jesus, ele estava com fome. E Satanás, ele sabe qual é a necessidade. Mas a verdade de Satanás, ela não pode sobrepor a verdade que vem do céu de Jesus. E nós precisamos tomar cuidado, porque diante de uma necessidade vêm as tentações. Eu estou passando por uma dificuldade financeira. É legítimo, tu faz isso aqui, ó, dá esse jeitinho aqui, porque isso aqui tu não está necessitando. Então, ó, isso aqui dá para tu fazer, não caia nessa. Não caia nas ciladas, nas artimanhas. Os fins, eles não justificam os meios. Não tente fazer algo que vai contra os princípios do Senhor. Uma das estratégias do diabo em nossas fragilidades é fazer com que nós nos movamos pela necessidade para nos roubar, para trazer uma possibilidade de a gente não viver o sobrenatural de Deus. Então não caminhe nas necessidades. Cuidado quando estiver passando por dificuldades, para que você não caia na tentação do inimigo. Uma área de atenção aqui é sempre nos prepararmos para as mentiras de Satanás sobre a nossa vida. Fica atento, fica atento. Fica atento onde é que ele pode trabalhar. Fica atento na área que ele tenta dragar você. Por isso que eu digo, não brinque. Tem muita gente brincando de ser crente. Não brinque de ser crente, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Não brinque. Cuidado. Cuidado com a área que você é fraco. Então não brinque com isso e fuja mesmo. Peça ajuda, caminhe junto com outra pessoa. Senão você fatalmente vai cair. Quando nós não abrimos mão das verdades de Deus, nós somos recompensados. O texto vai dizer que o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Ele tentou de todo jeito Jesus, e Jesus todas as vezes o combatia com a palavra. Meus irmãos, não caia na cilada de Satanás para a sua vida. A sua escassez, as suas necessidades irá passar, pois a hora de ser servido está chegando, e sempre chega quando nós esperamos dos céus. Você pode estar passando por um tempo de adversidade, mas deserto é só lugar de passagem, não é lugar de morada. Creia que a vitória do Senhor está chegando sobre a sua vida e você vai celebrar junto com o Senhor. Creia nessa verdade, creia e compartilhe, porque eu quero vibrar com você cada conquista sua. E eu quero concluir com o texto de Tiago. Tiago nos mostra a importância de sermos perseverantes no Senhor. Ele diz: meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversidades e provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisas alguma. Ele está falando que as provações fortalecem a nossa fé, vão nos fortalecer a perseverança, para que a gente continue, para que a gente não esmoreça, para que a gente amadureça, para que o nosso caráter seja forjado, e aí sim, a gente viva tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Podemos afirmar algo: sempre encontraremos Deus nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. Esses momentos, eles estão sendo gerados em nós algo muito valioso, que é um caráter aprovado por Deus. Portanto, Deus, Ele está conosco o tempo todo. Inclusive em tempos difíceis, inclusive diante das adversidades. Mas para encontrá-lo nesses tempos, foque naquilo que te traz esperança. Veja Jesus em meio ao caos. Decida viver os processos de Deus. Seja movido pelo céu e não
pela necessidade. Eu quero pedir para que vocês baixem suas cabeças. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Deus sabe. Foi Ele que trouxe você aqui hoje. Talvez a sua vida não esteja com tanta dificuldade no momento, você não esteja passando por tanta adversidade. Mas talvez alguém bem próximo de você esteja. E isso esteja também afligindo você, afligindo a sua família. Talvez seu coração nessa noite se encontre inquieto. Deus te chama para que você possa superar. Ele não criou você para viver em deserto. Ele não criou você para que você viva cabisbaixo. Ele não criou você para que as pessoas pisoteiem, para que o inimigo se divirta sobre a sua vida. Você é uma joia preciosa do Senhor. Ele ama você, Ele não te abandonou, Ele não está distante, Ele está do seu lado. Aliás, Ele está aí com você agora. Ele está te botando no colo. Ele está até enxugando as tuas lágrimas. Esse Deus maravilhoso é o único que pode te trazer restauração completa. É o único que pode te reerguer. É o único que pode te ajudar a superar toda e qualquer adversidade. É o único que pode te dar força para que você seja o suporte para aquela pessoa que está sofrendo ao seu lado. Para Deus nada é impossível, Ele é o único de resgatar. É o único que pode restaurar, é o único que pode trazer de volta a vida. De repente aquilo que você achou que já era o fim, Deus está trazendo de volta para trazer um novo recomeço, aleluia. Eu creio porque Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que traz as coisas de volta. O mundo diz que cristal quebrado não se cola, mas Jesus, Ele cola todas as coisas. E quando Ele restaura, fica muito mais perfeito do que era antes. Creia nesse Deus, que é o Deus do impossível. Que é o Todo-Poderoso Deus. Que é o Santo dos Santos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Tua presença que eu creio, Senhor, que está curando corações. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás colocando no braço filhos que estavam sem forças. Oh, Pai, assim como Elias, Pai, que Tu enviasse Teu anjo para alimentá-lo, fortalecê-lo, e trazer de volta para o cumprimento dos Teus propósitos. Faz isso nessa noite com Teus filhos, Senhor. Alimenta-os com a Tua presença. Fortalece-os para a batalha, Senhor. E traz de volta, Senhor, para os Teus caminhos. Seja uma noite de recomeço. Porque para Ti nada é impossível. E somos Teus filhos amados. Somos filhos do Rei. Vem, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus.